Tararai. Ei, bicho! A avó das Pessoas é... porcalhona. Que horror! Antigamente a higiene era outros conceitos também. Sim. Pode dizer que de higiene moral. Higiene moral. Moral. Ok. A maior parte das avós dos nossos ouvintes fumava, guiava, usava calças, tratava os homens por tu, Claro, enfim. cuspia no Tu chão. que sabes, eu tudo. que sei. Sim. Cala-te tu, que eu me calarei. Vamos lá a isto, por favor, para este final de semana. Ai, está ligeiríssimo. Está ligeiro. Tá. Neste dia estávamos em 1984, como ao livro do outro, e dizer da outra. Ah, Livro da outra. que ano. Morri em Moscovo aos 69 anos. Este homem tem vida. Curioso número. Exatamente, em numerologia. Sim, Este sim, homem. sim. Beijinhos para o nosso Mota Beijinhos Amaral. para o nosso Mota Amaral. O político soviético Yuri Andropov. Uma figura sinistra, de certa maneira. De certa Yuri. maneira, bastante, sobretudo para os Yuri. russos. Yuri. Yuri. Vamos saber Vai quem comer foi. sopa. Yuri, como dizia a Yuri. mãe dele. Aham. Yuri Miguel, era como ele se chamava. Ele nasceu em 1914 na quinta casa do então Império. Olha, e que era grande como tudo. Mas ele era mesmo na Sim, quinta. na quinta casa. Era na quinta O casa. menino é de onde? Sou da quinta casa. Ele nasce ainda no Império Russo, mas, claro, já ali no finzinho, estamos em 1914. Olha o ano em que está lá a guerra. Este homem, numerologicamente, Pois, está morreu sempre- com 60 anos. Nasceu em 1914 e morre em 1984. Sim, senhor! Isto combinado. Não tinha dado tão certo. Também. Vamos então viajar até à Rússia, que ao longo de todo o século XIX era um vulcão de descontentamento e contestação. Como o dos capelinhos. E às vezes arrebenta, como sabemos. E é fugir. Foge, xiça. Um dia havíamos de falar também dessa tragédia Sim, grande marcante. dos Açores. É E da verdade. cultura da televisão em Portugal e da imigração Da imigração açoriana. açoriana. É verdade. Incrível. Agora estamos neste Agora vamos vulcão para a Rússia. de descontentamento e contestação. Porque a Rússia tinha chegado ao século XIX num regime completamente feudal, porque era essa herança feudal que, lembramos, na Europa Ocidental vinha acabando desde da Revolução Francesa, portanto ali no finalzinho do século XVIII, mas a Rússia entra várias décadas do século XIX ainda num regime feudal. Como é que isto é caracterizado? É um país que pertence a muito poucas famílias, que eram donas não só da terra e de muitas porções de terra grandes cada uma, mas das próprias pessoas que lá viviam. Tão Num estranho. regime- Tão ontem, tardio ou quase isso, tão ontem, sim, tardio. é verdade. E com uma fatura de certeza paga pela Rússia. Claro, já lá sabemos a vamos. Constituição Social vai lá chegar. Ou seja, as pessoas pertenciam à terra e a terra aos proprietários, à aristocracia russa. E quando vendias a terra, iam as pessoas juntas, sabe qual como na Idade Um contrato, não é um PEC daquilo Sim, tudo. sim, eram propriedade. Nossa Senhora. Chamava-se até isto servidãos e servos, era como se chamavam estas pessoas. Há muitos escritores russos, alguns descendentes de servos que escrevem, aqueles clássicos russos que escrevem sobre esta realidade. A servidão na Rússia foi abolida apenas em 1861, é verdade. É uma forma de escravatura, não é? Pois, com outro nome. Com outro nome e ou seja, a escravatura que nós estamos habituados na Europa trazia pessoas de um sítio para as escravizar. Aqui eram os próprios, se quiseres, habitantes autóctones russos que viviam E desta nasciam maneira. nessa condição e permaneciam nessa Gerações, condição. absolutas, Claro. sim. Agora, isto era nos campos e depois, à medida que as cidades se foram enchendo de operários, não é, com a industrialização e com as novas indústrias, ainda que a Rússia tenha sido um país maioritariamente agrário durante a maior parte mesmo deste século XIX. As condições nas cidades não eram melhores. Nós, de vez em quando, falamos disto aqui, do enorme progresso industrial, mas ao mesmo tempo desta nova classe de pobres, os operários. Agora, os imperadores, que se chamam czares na Rússia, vem de César, é a palavra que vem de César, tal como Kaiser, czar, tudo vem do vem de do Bom César. Júlio, do Bom Júlio. Eles não souberam lidar bem com aquela contestação que começava a existir, quer nos operários, quer nos tais servos, nos camponeses. Por melhores condições de vida, não é? Claro, Logo, sim, de caras. por condições de vida Outra já nem era coisa, melhor. sair daqui. Sim, Claro. claro. E acharam os czares que a solução era um Estado cada vez mais repressivo. Portanto, mandar a polícia, mandar o exército, toma lá a pancada. Queres comer? Então comer? come nos Apanha cornos. aqui. Também és. Porquê que nos estamos a rir, Tiago? Isso é gravíssimo. São milhões de pessoas Gravíssimo. nessa condição. Depois, escandaleiras com a família imperial, o Rasputin, que tinha uma influência grande na imperatriz e tudo mais. Isto vai dar cabo da reputação da família imperial. E depois a entrada da Rússia na Primeira Guerra foi o catalisador da mudança definitiva. Fevereiro de 1917 há uma primeira revolução
E depois, no mês seguinte, o czar Nicolau II abdica e ele, a mulher e os 5 filhos acabarão até mesmo por ser executados ainda no final desse ano ou no outro. Bem, vão ser executados. Que horror. Sim, é verdade. Sangrenta história. Sangrenta história. Em 18, é no ano a seguir. Mas pronto, abdica logo ali naquela altura. Agora, como nós já vimos noutras revoluções no mundo, as fações que se juntam para fazer a revolução zangam-se todas. E isso na Rússia foi um caso paradigmático, com muitas, não é? Os russos. Muitas unidades e Muitas distintas unidades entre si, com claro. várias teorias que vinham, as do Marx, Engels, esse tudo que já vinham desde metade do século XIX, ali cada um a puxar para o seu lado, o anarquismo, esta coisa toda. É uma grande ideia, ou seja, tem uma ideia de depor, por exemplo, neste caso, a monarquia, acabar com aquela porcaria, mas depois não há nada que os una Nada. entre si, porque são realmente muito diferentes, muito Claro, distintos. e começam as eleições, coisas que os países não tinham, Claro. e as próprias fações começam a ter que negociar, quando há muitas fações, em parlamentos, no caso a Duma, como se chamava, no caso de uma casa Duma, depois em casa de outra, eles andavam sempre Era fim de semana sim, fim de semana não. E nunca se encontravam. Claro. Agora, são lutas mesmo ferozes, uma guerra civil, incluindo, e vai se instalar numa nova revolução que acontece em outubro. Nós todos ouvimos falar da Revolução de Outubro, claro. Um movimento relativamente marginal, que são os bolcheviques, que são liderados pelo Lenin. Já na China acontece o mesmo. São pessoas que ocupam vazios de poder. Ou seja, os bolcheviques não eram a principal facção, aproveitam um vazio de poder e se instalam ali, portanto, sem apoio popular, podemos dizer isso. Vai estar aberto o caminho para a criação, em 1922, da União Soviética, a primeira nação comunista do mundo, e, portanto, tinha um partido único, claro, o Partido Comunista, e vai herdar do Império as muitas repúblicas que formavam a União Soviética, portanto, aquilo que eram dependências do Império passam a ser as repúblicas soviéticas. O Lenin morre pouco depois, em 1924, e vai ser substituído pelo Stalin e pelo seu regime brutal, que já toda a gente sabe. O que é que ele vai fazer? A coletivização forçada, os tais meios de produção. Apertar outra vez o cerco. Sim, Voltar a apertar e muito. Tal e qual. Claro, aqui tendo a base não a aristocracia, mas os operários e os camponeses, né? Mas sobretudo os operários. Ele vai, portanto, a ideia da revolução feita pelos operários, que é esta ideia do estamos a industrializar porque os operários é que são o foco da importância, apesar de no símbolo do Partido Comunista lá estar a foice e o martelo, que representam, claro, os camponeses e os operários. Isto vai trazer esta rápida industrialização da Rússia, vai trazer, ou da União Soviética, uma prosperidade económica ao Estado, aos cofres do Estado, não é? As contas públicas. As contas públicas. Mas matam milhões de pessoas de fome, porque são políticas que tu fazes numa sala, não é? Então isto a gente agora vem para aqui estas coisas, e claro, a fome. Em que moldes é que tudo isto acontecia e com que peso era? Com a China, uma história bastante pessoas, parecida, que acontece uns anos mais tarde, ou umas 2 décadas mais tarde, na China. Vai começar a paranoica perseguição interna. O Stalin era um tipo completamente paranoico, com medo de lhe acontecesse alguma coisa. Nós sabemos esta história toda. Criam-se gulags, que são campos de concentração, lá na Sibéria, para qualquer espécie de dissidência, até mesmo do seu círculo mais próximo. Nós trouxemos aqui a filha dele há pouco tempo, se te lembras, e os amigos do pai, e até familiares dela própria, os tios, iam desaparecendo todos os dias ao jantar. Qualquer vinha suspeita. lá alguém tirar... Estavam a comer na mesa e havia aquele troca de olhares só assim mais... Já foste. Já está. É verdade que nos lembra quase outros tempos, não é? Em que, de regimes absolutos, quase faraónicos nestas coisas. Mete-se a Segunda Guerra e o mundo vai se dividir em 2 blocos, naquilo que nós chamamos a Guerra Fria. Porquê Guerra Fria? Acho que todos sabemos, porque o ataque de um dos lados representaria também a destruição do outro com as novas armas atómicas, portanto, por isso é que não se atacavam, não é? Claro. Tens essa tensão latência no ar. Yeah. Portanto, se eu mando uma bomba para Nova Iorque manda uma bomba, ou Washington manda uma bomba para Moscou, e a gente perdemos todos, ninguém ganha, ainda sujeitos a vazarem um olho a alguém. Agora, todos os regimes autoritários precisam de uma polícia secreta, não é? Que vigia e elimina tudo aquilo que possa pôr em perigo o próprio regime. Logo no início. Tudo isto. Uma paranoia gigante, e todos os regimes tiveram. Portugal também, na sua. Claro. A PIDE, como nós sabemos. Logo no início, em 1917, foi criada a mítica Checa era a polícia política. Vai ser protagonista do terror vermelho, que é este período com execuções sumárias, gente que iam a casa, milhares de pessoas iam a casa buscar qualquer vaga dissidência. Conversaste num sítio qualquer, tentaste publicar um livro, comentaste um assunto, e morreram centenas de milhares de opositores ao regime e particularmente ao Stalin. A Checa vai ser substituída por umas quantas organizações com
com outros nomes, o Diretório do Estado, o Comissariado do Povo, e já depois da guerra e até do Stalin morrer, estamos em 1954, nasce o herdeiro disto tudo, o Comissariado para a Segurança do Estado, abreviado com as abreviaturas russas, para KGB. Vão ser os anos do Khrushchev, à frente da União Soviética, e o Khrushchev vai fazer uma suavização do regime que tinha herdado do Stalin. É ele que começa a dizer, isto foi um horror. Sabe? Isto foi um... É uma primeira análise. É quando ele não começa é? a dizer assim, isto Virada foi um para horror, dentro, claro. e eles começam a destalinização, se quiseres, logo com alguma contestação, não é? Há um famoso episódio, vou perder um bocadinho de tempo, mas é tão interessante, em que o Khrushchev está a falar na Duma, como a Duma leva muitas centenas de pessoas, não é? Lá no comitê do Partido Nacional, a dizer, nós temos que ver, o Stalin foi coisas horríveis que se fizeram, e há uma voz que grita assim, e tu estavas onde enquanto o Stalin estava a fazer isso? E o Khrushchev para e diz assim, quem é que disse isto? Silêncio na sala, ele repete, quem é que disse isto? Ninguém, com medo, não é? Quem é que disse isto? E à terceira vez o Khrushchev disse, estava precisamente onde está agora essa pessoa que não teve coragem de falar. Silêncio. Uma história muito interessante Uau. de contar, sim. Depois, a coisa vai durar até 64, quando sai o Khrushchev e vem só ao poder o Brezhnev. Estes nomes todos que nós nos Bem lembramos mais da nossos, história. agora contemporâneos, Contemporâneos, claro, sim. virados para nós, claro. E sobretudo a coisa vai endurecer, vai apagar, se quiseres, a suavização do Khrushchev, sobretudo com a nomeação para diretor do KGB do nosso morto Yuri Andropov, que vai reverter completamente a vaga suavização. Ele era filho de um ferroviário e de uma professora, tinha começado a carreira no Partido Comunista ainda nos anos 30 e vai subindo, chega a ser embaixador na Hungria, e é lá que ele vai dirigir a operação que esmaga a primeira tentativa de revolução na Hungria, matando muitas pessoas mesmo. Ou seja, queriam tentar a Hungria a livrar-se dos comunistas, do regime comunista, e ele vai esmagar aquilo, um trauma que Travar fica, porque ele viu da janela Sim. a quantidade de gente morta. A União Soviética vai garantir lá o poder, mas pelo caminho morreram milhares de húngaros e outros milhões fugiram do país nesta altura. Depois deste feito, ele é nomeado diretor do KGB. Claro que no nosso imaginário o KGB é o grande inimigo do Ocidente, não é? Durante a Guerra Fria. É o oposto à CIA, não é? Essas histórias dos espiões com gabardine, com as golas viradas Sim. para cima. Houve isso tudo, é verdade, mas a era de ouro da espionagem foi logo a seguir à Segunda Guerra, ou ainda durante e a seguir à Segunda Guerra Mundial, que, como já vimos, o KGB ainda nem sequer existia, tinha outros nomes, essa época de ouro dos espiões. O grande papel do KGB é sobretudo interno, que nós ouvimos falar menos, não é? Portanto, era o quê? A perseguição aos próprios russos, cientistas, artistas, pessoas comuns do dia-a-dia, que faziam a menor crítica ao sistema e eram completamente apagadas, presas ou mortas. E isto foi tomando a conta da vida de todos os russos, estes regimes paranoicos desta história, não é? Da delação, do medo da conversa, de uma sociedade muito fechada. Os livros eram proibidos, escritores foram perseguidos ou forçados a exilar-se, como casos, o mais famoso deles todos, talvez Boris Pasternak, o tipo que escreveu o Dr. Zhivago, ou o Solzhenitsyn, que depois de ganhar o prémio, ele já depois ganhou o prémio Nobel, não é? Ele teve de sair da Rússia, ainda lhe mataram a irmã lá por causa desse livro, que é um livro que descreve a vida nos gulags, que tinha sido permitido durante o Khrushchev, e que depois o livro é banido. Quando não era o gulag, eram internamentos compulsivos em hospitais psiquiátricos. Diziam, tu não deves estar bom da cabeça. O comunismo é coisa má. Agora, Quase que vai dar ao mesmo, não é? Pois. Sim, claro. Isto é um aspirador de milhões de pessoas, de vidas. Sim, são regimes que nos assustam muito, não é? Apesar de serem tão próximos, tão vivas as pessoas que passaram por isto, claro. Agora, não fiquem tristes, claro que havia tudo o resto. Há um jogo do gato e do rato com a CIA, há os agentes e depois os agentes duplos, as manobras políticas, quase, tanto de um lado como do outro, usam países do chamado terceiro mundo, por proxy, não é? Para fazer as suas batalhas, aqui a CIA e o KGB, Angola e outros países de língua portuguesa, a Nicarágua, portanto, e muitos outros países da América Espalhar a teia, não é? Sim, claro. E era ali que lutavam, para não lutar na tal guerra. E depois, interferência de eleições do KGB e da CIA também. Há muita propaganda, muita desinformação, a diabolização completa do inimigo. De parte a parte, não é? De parte a parte, Pois, claro. constantemente, sim. Claro, nós assistimos mais à parte ocidental, não é? Mas também existia na União Soviética. E claro, também os tais espiões de gabardine com a gola levantada. E tudo isto vai causar no Ocidente aquilo que se chama o pânico vermelho, que é um ambiente de histeria absoluta, do medo do comunismo, sobretudo na América. E claro, o que é que se começa a escrever livros sobre os soviéticos, os maus nos desenhos animados eram vagamente aparentados com os russos, ou mesmo russos, muitos filmes, não é? Até o
James Bond, Sim. tem os russos como os maus, e o discurso político que vai culminar com o macartismo. Falámos aqui, o McCarthy, que vai fundar a Comissão de Atividades Anti-Americanas, que varre aí muita gente em Hollywood, é a fase mais visível, escritores, o Henry Miller, enfim, tantos Sim. que lá ficou. Tudo, comunicação pelo social, caminho. tudo. Claro. Uma caça total. Porque é preciso pensarmos que mesmo a noção de esquerda na América é muito diferente, não é? claro. O PSD na América seria de esquerda, não é? E o Pois. PS, PSD seriam de esquerda. Portanto, comunismo é uma coisa impensável, não é? Apesar de haver, mas é muito muita expressão. Depois, nos anos 70, vão ser marcados pelo crescente envolvimento externo em África, na Ásia, na América Latina, tal como a CIA, de resto. E temos o dedo do nosso Andropov em muitos dos acontecimentos decisivos daqueles anos. O esmagamento da Primavera de Praga, aqui na Checoslováquia, não é? A atual Chequia. E também a invasão soviética do Afeganistão. Portanto, aqui a política internacional a depender destas figuras que quase decidiam estas coisas. Depois, durante os anos 80, o regime está cada vez a ruir mais por dentro, o regime da União Soviética. Isto, eu lembro-me já de ver estas notícias. O Brezhnev morre e o nosso Yuri vai ser, por mais ou menos um pouco mais de um ano, o homem forte da União Soviética, ele que vai ser o secretário-geral da União Soviética, mas claro, o seu papel como diretor do KGB é mais importante. A sua verdadeira herança desse ano não foi nada abrir o regime, só que trouxe para a frente uma nova geração de políticos mais novos, Olha. que acaba por mudar o rumo da história, o mais importante deles todos, Mikhail Gorbachev, claro, que vai começar, quando ele próprio chega a secretário-geral, a abertura Glasnost, que significa transparência em russo. O KGB ainda reage, isto eu lembro-me de ver na televisão. Pois. Esses 2 dias que durou, penso que foram 2 dias, ele faz uma tentativa de abertura do regime, o KGB ataca, cerca com tanques o Parlamento russo. Há ali 2 dias que não se percebe o que vai acontecer, mas de facto ganha a democracia. Pronto, é o fim também, estamos em 1991, eles são derrotados, o KGB. É o fim da União Soviética e também da própria instituição do KGB. Curiosamente, a democracia russa vai levar ao poder o mais famoso dos antigos agentes do KGB, que se chama Vladimir Putin. O resto já sabemos, os opositores políticos são presos, os jornalistas são assassinados, existe a desinformação, a manipulação internacional e agora uma guerra muito pouco fria também voltou. Tudo isto faz lembrar a famosa frase, trazemos aqui o Visconti, fica sempre bem, do Leopardo: é preciso que tudo mude para que tudo fique na mesma. O Yuri Andropov morreu faz hoje 40 anos.